aqui para mim a seara, que é a seara da política, anda de mãos dadas com a economia, evidentemente, e ontem, já citamos aqui, o ministro Paulo Guedes falou em barulho político que influencia, evidentemente, no dólar, mas pode ser, o leque é amplo, né? E o que não falta no Brasil é barulho político, inclusive nas manchetes de jornais. A gente precisa sempre lembrar que o Brasil é o país da desmelhora, né? Isso já saiu em importantes jornais do país, né? Até que ponto você acha que toda essa pressão política que não vai cessar, a eleição está chegando, nós estamos aí há um ano da eleição, tem aí os factóides como a CPI da Covid, que deve divulgar o seu relatório na semana que vem, até que ponto tudo isso não vai atrapalhar a vida do pagador de impostos, não vai afetar no bolso de quem está nos assistindo? Eu acho que afeta e afeta muito, né? Por exemplo, quando ocorreram as manifestações no dia 7 de setembro, né? O discurso ali do Bolsonaro, né? Teve ali uma parte que foi bastante dura, mas, ao meu ver, o mercado reagiu de maneira desproporcional. O que muda ali, né? Na prática? O que queria mudar ali na atividade econômica com aquele discurso? E aí, talvez, porque o mercado, ou boa parte do mercado, se pauta na grande mídia, né? Do que está saindo nos jornais. E aí, sai nos jornais que, nossa, crise institucional, crise política, parece que você está ali no fim do mundo, né? E aí, os investidores, que somos nós, acabam reagindo mal, né? Mas eu acho que foi uma reação exacerbada por parte do mercado. Então isso é muito ruim, porque isso vai contaminando o ambiente das expectativas, né? E isso faz com que o empresário, o investidor, acabe não assumindo riscos, acabe não investindo, acabe não gerando empregos, simplesmente por ruídos políticos e que muitas vezes estão descolados da realidade. Eu falei desmelhora, é despiora que foi usado. Despiora. Constantino. Eu quero continuar aí, porque você mencionou ruídos, Alain, e foi exatamente o tema do Paulo Guedes, do ministro. Ele se mostra otimista em relação ao fortalecimento institucional no país. É a tese da grande sociedade aberta, né? Quando cada indivíduo, quando cada gente sai do seu cercadinho, há uma pressão para a volta. Hoje é o dia da democracia, o ministro Barroso até gravou um vídeo muito bonito, eu não sei quantos votos ele teve, a que ele é candidato, mas a verdade é que no dia 7 nós vimos o povo, demo vem de povo, do grego, o povo ao lado do presidente. Já no dia 12, que foi o dia da oposição toda reunida, além do dia 7 que também teve oposição, somar os dois, não dá nem 5% da população que apoiava o governo. É ruído ou nós estamos vivendo uma crise institucional porque uma elite que representa o establishment quer criar uma tal democracia de gabinete, sem povo? Boa pergunta, Constantino. Se tem uma crise institucional, ao meu ver, é justamente gerada pelo Supremo Tribunal Federal. Quem avança sobre os demais poderes, e isto é fato, não é o Poder Executivo. Quem que é? É o Supremo Tribunal Federal. Veja que, e isso não é do governo Bolsonaro, isso vem desde o governo Temer. Aquela delação lá do Joesley, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, custou uma reforma da Previdência, né? 800 bilhões de reais. Então, essa instabilidade, ao meu ver, quem acaba gerando todo este conflito é o Supremo. Poderosos da Lava Jato foram soltos, né? Isso tem um impacto, porque você como investidor, você fala, bom, peraí, eu vou investir num país onde a corrupção é premiada, porque é este o recado que você está dando. Claramente isso tem um impacto econômico. Privatização, hoje, ela tem que sair do Executivo, ser aprovada pelo Congresso Nacional e tem que ter a chancela do Supremo Tribunal Federal. Olha que loucura! Quer dizer, isso no passado era inconcebível. Agora lá, o Supremo ele resolve falar sobre privatização. Aconteceu isso no caso da Eletrobras. Então, se tem uma crise institucional que está sendo gestada, é pelo Supremo Tribunal Federal, onde não há respeito às liberdades individuais, liberdade de opinião e também há impacto econômico aí também.
Alan, a gente tem um tempinho ainda antes de chamar o intervalo. Em relação a gastos públicos, esse governo tem tentado reduzir gastos públicos, diminuindo contratação, né, contendo, de um modo geral, contendo gastos públicos. A gente tem uma reforma administrativa que está demorando muito. Né? Dá para esperar tanto assim? Difícil, né? Eu acho que é difícil passar agora qualquer reforma mais expressiva por conta das eleições. Ninguém vai querer agora beneficiar de bandeja ali para o governo uma aprovação de uma reforma. Já está todo mundo pensando em eleição. Agora, olha que interessante o que você falou, Lacombe. O Brasil passou por uma pandemia no 2020 e 2021, um crescimento do PIB 1%, somando os dois, em torno disso, com um aumento de 3% da dívida pública. Estados Unidos, 3,5% de crescimento nesses 2 anos, um aumento de 20% da dívida pública. O México, que não teve esse crescimento acumulado como o nosso, aumento de 10% da dívida pública. Então, apesar de tudo, o impacto fiscal não foi tão grande comparativamente